Uma única declaração do Palácio de Buckingham causou tremores no público britânico e nos observadores da realeza. Sua Majestade a Rainha não está se sentindo bem com uma infecção no peito e seus médicos aconselharam um curto período de repouso. Breve e clínico, o anúncio fez pouco para acalmar o crescente mal-estar em torno da condição da Rainha Camila. Mas por trás dessa atualização de saúde aparentemente rotineira, há uma história que é tudo menos comum. Uma complexa rede de tensões pessoais, desconfiança pública e traumas ressurgidos em torno do legado da princesa Diana lançaram uma longa e sombria sombra sobre o reinado da Rainha Camila. A rainha consorte, que já foi uma figura controversa e agora é esposa do rei Charles III, está enfrentando mais do que apenas uma batalha de saúde. Os sussurros dos membros do palácio sugerem escândalo, traição e uma monarquia no limite. Velhas feridas estão sendo reabertas e o fantasma de Diana continua a pairar sobre a própria instituição que tentou silenciar sua voz. Será que o conturbado reinado de Camila pode estar se desfazendo diante de nossos olhos? A tempestade que envolve a rainha Camila não pode ser compreendida sem revisitar o triângulo tempestuoso que mudou a história da realeza. Charles, Diana e Camila. Durante décadas, o público britânico viu Diana, a radiante princesa de Gales, tornar-se um ícone mundial. Seu carisma e humanidade a tornaram querida em todo o mundo. Mas por trás de sua imagem glamurosa, havia uma mulher profundamente marcada pela traição. Em 1995, Diana surpreendeu o mundo em uma entrevista à BBC, quando confessou discretamente: éramos 3 pessoas nesse casamento, então era um pouco apertado. Com essas poucas palavras, ela expôs uma verdade há muito sussurrada, mas nunca confirmada. Camilla Parker Bowles, ex-amante e confidente de longa data de Charles, permaneceu uma constante em sua vida, mesmo durante seu casamento com Diana. Para o mundo, Camila era uma amiga. Para Diana, ela era uma rival permanente. O caso entre Charles e Camila foi mais do que um escândalo real. Foi a base de uma tragédia. Diana vivia com um tormento emocional, convencida de que estava sendo observada, manipulada e até mesmo caçada. Ela fazia confidências a seu mordomo, Paul Burrell, revelando temores não apenas de desgosto, mas de perigo. Uma carta que ela escreveu em 1996, poucos meses antes de sua morte, ainda causa arrepios. Meu marido está planejando um acidente no meu carro. Falha nos freios e ferimentos graves na cabeça, para abrir caminho para que ele se case com Camila. Na época, a carta foi descartada como paranoia. No entanto, Diana morreu em um acidente de carro sob circunstâncias misteriosas um ano depois. Aquela fatídica noite em Paris permanece gravada na memória mundial. Diana, com seu companheiro Dodi Fayed, fugiu dos paparazzi em um Mercedes em alta velocidade. Dentro do túnel da Pont de l'Alma, o carro bateu em um pilar. Dodi e o motorista morreram na hora. Diana sobreviveu ao impacto, mas sucumbiu a ferimentos internos horas depois. O mundo ficou de luto. A explicação oficial citou direção imprudente, álcool e fotógrafos incansáveis. Mas as inconsistências surgiram rapidamente. Por que um agente de segurança do hotel com alto nível de álcool no sangue estava ao volante? Por que as câmeras CCV não estavam funcionando? E por que os temores de Diana, tão específicos e escritos de próprio punho, coincidiam tanto com os eventos? O relacionamento dela com Dodi Fayed, um muçulmano de uma família de bilionários egípcios, aumentou a especulação. Alguns acreditavam que figuras poderosas do establishment britânico se opunham ao casamento. O pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, continua convencido de que o acidente foi um assassinato, uma afirmação que ele mantém há décadas. Independentemente de Diana ter sido silenciada ou simplesmente vítima de um infortúnio, sua morte mudou o curso da história e abriu o caminho para a eventual ascensão de Camila. Após a morte de Diana, Camilla Parker Bowles ressurgiu lenta e cautelosamente na vida pública de Charles. Inicialmente insultada pelo público, ela começou uma reabilitação cuidadosamente administrada. Em 2005,
Ela se casou com Charles, mas notavelmente não assumiu o título de Princesa de Gales por respeito a Diana. Em 2022, quando Charles subiu ao trono, Camila foi nomeada Rainha Consorte, um papel que teria sido impensável durante a vida de Diana. Sua presença ao lado do monarca significou não apenas o fim de um escândalo que durou décadas, mas também o início de um novo capítulo. Mas a aceitação do público nunca foi unânime. Para muitos, Camila continua sendo um símbolo do que deu errado na vida de Diana. E agora, com sua saúde supostamente em declínio e o surgimento de rumores de um novo escândalo, o espectro de Diana está mais uma vez abalando as fundações do Palácio de Buckingham. Embora a declaração pública sobre a infecção torácica da Rainha Camila tenha parecido rotineira, os membros do palácio contam uma história diferente. A ausência dela em vários eventos reais, incluindo a cerimônia do Dia da Lembrança, a apresentação do Royal Variety e as visitas de Estado, chamou a atenção. Nos bastidores dizia-se que Camila estava cansada, emocionalmente tensa e cada vez mais isolada. Mas as preocupações com a saúde podem ser apenas a superfície de uma crise mais profunda. Surgiram alegações de que Camila tentou redirecionar certos bens da vasta propriedade da falecida rainha Elizabeth II, um tesouro avaliado em 28 bilhões de libras esterlinas. De acordo com fontes do palácio, Camila expressou insatisfação com o mero poder cerimonial. Ela supostamente buscou controle sobre aspectos financeiros específicos da propriedade e insinuou que revelaria segredos reais prejudiciais se suas exigências não fossem atendidas. Esses rumores chocaram os membros da realeza. Ainda mais perturbadora foi a tensão que isso criou com o rei Charles. Fontes dizem que ele se sentiu traído, pois havia passado anos defendendo Camila e legitimando o relacionamento deles. A situação se complicou ainda mais com o súbito ferimento da princesa Anne, irmã de confiança do rei Charles e uma conhecida crítica da ascensão de Camila. Anne, uma equestre experiente, foi jogada de seu cavalo em circunstâncias misteriosas. Embora nunca tenha sido feita uma conexão direta com Camila, o incidente alimentou a especulação. Teria sido realmente um acidente ou algo mais sinistro? Em resposta à crescente tensão, o rei Charles tomou medidas decisivas. Ele discretamente destituiu Camila de várias responsabilidades reais e limitou suas aparições públicas a Clarence House. Nenhuma razão oficial foi dada, mas os observadores da realeza viram isso como um sinal claro de fratura interna. Enquanto isso, o estado de saúde de Camila piorou. Ela se retirou de quase todos os compromissos e sua voz, antes firme, ficou fina e cansada. Você acha que se livrou do problema, mas ele continua, confidenciou ela em particular, referindo-se à sua doença. Mas alguns suspeitavam que não era apenas a doença física que a mantinha longe dos olhos do público. A pressão, a repercussão negativa, os escândalos que ressurgiram, tudo isso parecia estar cobrando seu preço. Os problemas de Camila não estão ocorrendo em um vácuo. Eles estão ocorrendo sob a sombra sempre presente de Diana, cuja história nunca saiu verdadeiramente da consciência pública. Toda vez que Camila assume um papel real, são feitas comparações. Cada ausência, cada erro, cada sussurro de escândalo desperta novamente a dor e a fúria do público. Diana era mais do que uma integrante da realeza. Ela era um símbolo global de compaixão, rebeldia e humanidade. Seu trabalho humanitário, sua cordialidade e sua coragem a tornaram amada. Suas falhas a tornaram identificável. Sua morte a tornou imortal. E agora, à medida que a saúde da rainha Camila declina e os membros da realeza falam de traição e sigilo, o público está fazendo a pergunta novamente. Será que Diana estava certa o tempo todo? Será que ela viu um futuro que ninguém mais viu? Sua morte realmente abriu o caminho para a ascensão de Camila? E, em caso afirmativo, foi uma trágica coincidência ou algo muito mais deliberado? Hoje a família real enfrenta um de seus capítulos mais complicados. O rei Charles está sozinho em muitos compromissos. Sua rainha está ausente. A opinião pública está mudando. As gerações mais jovens que não se lembram da vida de Diana, mas conhecem sua lenda,
estão revisitando o passado com novos olhos. A instituição que antes a considerava instável, agora se vê assombrada por suas palavras. Enquanto isso, o reinado de Camila é marcado não por comemorações, mas por suspeitas. Sua saúde é frágil, sua imagem é frágil, e seu lugar no legado real continua sendo amargamente debatido. Se a monarquia esperava que a história de Diana se apagasse, calculou mal. Sua memória não está se apagando, ela está se tornando mais forte. Sua memória não está se apagando, está ficando mais forte. No final das contas, a crise que envolve a rainha Camila é mais do que uma questão de saúde. Trata-se de feridas não resolvidas, silêncio institucional e o preço da história. Trata-se de uma monarquia que escolheu a tradição em vez da verdade. E de uma mulher, Diana, que tentou se libertar. O destino de Camila permanece incerto. Seu legado dependerá não apenas de seus títulos, mas de como a história julgará seu lugar em uma história que começou muito antes de ela usar uma coroa. Enquanto os observadores da realeza e o público aguardam o próximo capítulo, uma verdade permanece. Diana pode ter partido, mas sua voz e sua advertência ainda ecoa pelos corredores do Palácio de Buckingham.